Olá, gente. Meu nome é Pedro Ivo da Mata Neto, eu sou aluno da Universidade Federal Fluminense e hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre microscopia eletrônica de varredura. Vamos começar falando um pouco sobre o histórico desse tipo de análise, né? Em 1935, a gente teve a primeira concepção do que seria a microscopia eletrônica, né? Pelo Eminol. Mas apenas em 1938 que a gente teve realmente a montagem, né, do primeiro aparelho de microscopia eletrônica de varredura, que tinha uma resolução de 50 nanômetros, ou 500 angstroms. No resto dessa linha do tempo, a gente consegue perceber que em 72 anos, a gente conseguiu uma evolução muito relevante, né? Porque a gente conseguiu passar de 50 nanômetros para 5, que é uma redução de 10 vezes, e alguns aparelhos conseguem chegar até 1 nanômetro, que é uma redução de 50 vezes, o que mostra que é uma tecnologia que evoluiu bastante nesses últimos anos, né? E está num estágio muito avançado de desenvolvimento tecnológico. A gente vai falar um pouco agora sobre as aplicações do microscópio na indústria petroquímica. Ele tem várias aplicações, né? A sua imagem tridimensional das amostras, ela se provou útil para várias aplicações, mas hoje eu vou querer falar em especial da indústria petroquímica. Na indústria petroquímica, o MEV é muito utilizado na análise de incrustações. O que são incrustações? Incrustações são sólidos formados nas tubulações de, por exemplo, plataformas offshore, onde costumam passar diversos líquidos, né? E essas incrustações precisam ser analisadas e resolvidas o quanto antes, né? Porque caso elas se acumulem, elas podem formar um entupimento dessa tubulação, que pode causar um prejuízo milionário. Então a indústria preza muito por essa análise, né, o quanto antes, para que se possa ter a solução para a remoção desse tipo de sólido, né, dessas incrustações. Mas aí você pode estar se perguntando, né, para que a análise cristalina dessas incrustações? A análise da fórmula química dela já não seria suficiente? E aí, para responder essa pergunta, eu gosto muito de fazer uma análise entre o grafite e o diamante. Porque os dois, se você for analisar quimicamente, são estruturas de carbono. A única diferença entre eles é a estrutura cristalina desse carbono, né? Como eles estão organizados nessas moléculas. Então, a estrutura cristalina, sim, é bem importante de ser levada em consideração ao se analisar um sólido, pois ela pode influenciar muito nas características físicas do sólido e como você tem que lidar com ele, né? Então, é bem importante a presença do MEV na indústria petroquímica. Eu vou falar um pouco do microscópio óptico e do microscópio eletrônico de transmissão, mas porque o MEV ele se mostrou uma solução muito no meio dessas duas, né? Ela é uma solução muito viável, levando em consideração esses três, porque ele apresenta uma resolução melhor do que a do microscópio óptico, apresenta uma resolução de mais ou menos na ordem dos micrômetros, e já o nosso microscópio eletrônico de varredura ele apresenta uma resolução na ordem dos nanômetros, como nós vimos anteriormente. Em relação ao microscópio eletrônico de transmissão, o MEV apresenta um processo muito mais simples de preparo de amostras. Então, entre essas três opções, ele acaba sendo a opção mais viável, econômica e também no quesito de análise, né, da força empregada para essa análise. Agora a gente fala um pouco sobre os componentes desse microscópio, né? A gente tem aí a foto de um, né, mais um pouco para ilustrar, porque é sempre bom a gente entender com quem a gente está trabalhando, né? Então, nem todos os microscópios eletrônicos de varredura são assim, mas é bom a gente ter uma fotinho, né, um pouco para referência. Um momento. Já nessa foto, nós temos uma representação em um diagrama, né, que aborda todos os aspectos do MEV e ajuda a entender o funcionamento. Eu vou explicar essas etapas para vocês. Primeiro a gente tem um canhão de elétrons. O canhão de elétrons ele é composto por um filamento, esse filamento costuma ser de tungstênio, pelo cilindro de Van Heldt, que funciona como uma grade catódica, e por um anodo e um catodo. O que o canhão de elétrons faz? O filamento ele vai ser aquecido através de uma corrente.
E através da propriedade termoiônica, por exemplo, do tungstênio, esse aquecimento vai provocar uma liberação de elétrons mais ou menos aqui, ó, na ponta desse filamento. Essa liberação de elétrons, o cilindro de Van Helmont, funcionando como uma grade catódica, vai ter a função de focalizar esse feixe de elétrons em um ponto. Esse ponto a gente vai chamar de crossover. E o Van Helmont ele tem a função de você focalizar esse feixe nesse pontinho aqui, mais ou menos. E o anodo e o catodo aqui embaixo, eles têm a função, através da DDP entre eles, né, da diferença de potencial, eles pegam esse feixe e eles aceleram esse feixe aqui para que ele possa chegar para o resto do equipamento, né? Então, o canhão de elétrons tem essa função de formar o feixe, focalizá-lo em um ponto, no crossover, e acelerar esse feixe para que ele possa chegar para o resto do equipamento. Nessa parte aqui, nós temos as lentes condensadoras, que elas servem como sistema de demagnificação. O que é isso? Elas vão pegar um feixe que está muito grande, né? De novo, a gente está falando em números muito pequenos, né? Da ordem dos micrômetros e dos nanômetros. Então, um feixe muito grande não é um feixe que a gente vai conseguir ver, né? É um feixe realmente pequeno para a gente, mas grande nessa ordem, né? Até porque a gente está falando de elétrons. Então, vão pegar esse feixe e vão demagnificar. Elas vão torná-los menores. São lentes eletromagnéticas que têm essa função. A unidade de varredura ela vai ter como função a determinação do diâmetro desse feixe. Ela vai poder dar para o examinador esse poder, né, de você poder mudar o diâmetro do feixe de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo com a análise do MEV. A lente final, no momento, tem como função focar esse feixe no final, né? Apesar de também ser uma lente eletromagnética, diferentemente das condensadoras, a função dela não é tão a demagnificação, ela é mais a focalização desses feixes em um ponto só, até porque depois da lente final nós já temos a nossa amostra. Então é importante que esses feixes estejam bem direcionados para a amostra para que os elétrons possam ser melhor aproveitados e a gente consiga um melhor sinal. Então é assim o funcionamento interno de um MEV. Agora a gente vai falar um pouco do como essa imagem é formada, né? Como a gente consegue, qual é o processo de formação da imagem do MEV. A gente vai falar um pouco do preparo das amostras, como a gente citou anteriormente, é um preparo bem tranquilo de fazer, né? Bem simples. Ele requer basicamente a maceração das amostras, para que a superfície de contato seja a maior possível, e também que elas não estejam contaminadas. Um exemplo de contaminação na indústria petroquímica é o petróleo, né? E essa contaminação pode ser muito prejudicial, tanto para o resultado final da análise, quanto para a manutenção do equipamento. Então é bem importante que essas amostras não estejam contaminadas e que, caso estivessem, passem por uma limpeza antes para garantir o pleno funcionamento desse equipamento. Agora vamos sobre como essa imagem é formada, né? A gente vai falar sobre a interação elétron-amostra, passando por elétrons secundários e retroespelhados. Para isso eu vou voltar nos nossos slides, né, para poder explicar melhor. Vamos lá. A gente vai considerar que isso aqui é um feixe de elétrons, né, incidido na amostra. Essa amostra é composta por átomos, e esses átomos também têm elétrons, em diferentes níveis de energia, como a gente já estudou, né, na nossa química do ensino médio. Todos os átomos têm diferentes níveis de energia. Tem elétrons de diferentes níveis de energia. Quando esse feixe de elétrons incidir na amostra, esses elétrons do feixe vão interagir com os elétrons dos átomos da amostra. E como tem diferentes níveis de energia, essas interações ele vai fazer um paralelo às colisões elásticas e inelásticas da física, considerando para isso o nível de energia que esses elétrons vão sair depois de colidirem. Depois dessas colisões, e levando em consideração esse conceito da física, né, de colisão elástica e inelástica, a gente pode caracterizar os elétrons em retroespelhados e secundários, como a gente falou aqui no nosso slide. Os elétrons secundários vão ser os elétrons que, após essas colisões, vão sair com menos energia do que os elétrons presentes no feixe
principal, nesse feixe aqui. Já os elétrons retroespelhados vão ser os elétrons que vão sair com a quantidade igual de energia dos elétrons presentes aqui. Tendo definido, né, o que são elétrons secundários e elétrons retroespalhados, vamos falar agora sobre como a gente realmente calcula como essa imagem é formada. Esse feixe de elétrons aqui, a gente vai considerar que são elétrons em movimento, e elétrons em movimento produzem corrente. Então, para fazer esse cálculo, né, a gente vai considerar que isso aqui é uma corrente provinda do feixe de elétrons principal. Os elétrons retroespalhados também são elétrons em movimento, mesmo saindo da amostra. Então a gente vai considerar que eles também têm uma corrente própria. Perdão. Os elétrons secundários também são elétrons em movimento. Então a gente também vai considerar que eles têm uma corrente própria. E por fim, a gente vai considerar a corrente da amostra, porque ela está aterrada também e tem elétrons passando por ela. Então ela também tem uma corrente própria. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai considerar que a corrente dos elétrons aqui do feixe vai ser igual à soma da corrente da amostra, da corrente dos elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados. Porém, esse feixe aqui é uma corrente constante. Esse feixe aqui não muda. Então, essa corrente aqui é constante. Então, levando isso em consideração, a gente pode falar que toda a variação da corrente da amostra é dependente da variação da corrente dos elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados. Isso implica que, para formar a imagem formada pela corrente da amostra vai ser apenas o complemento do sinal dos elétrons retroespalhados e dos elétrons secundários. E é assim que a gente tem a formação da imagem no microscópio eletrônico de varredura, através de um complemento dos sinais. Para finalizar a nossa videoaula, eu vou falar um pouco aqui agora do EDS. O que é o EDS? O EDS é um equipamento que é acoplado ao nosso MEV e ele nos dá a fórmula química da amostra analisada. Para que isso? Vamos lá, vou te explicar num exemplo. Aqui a gente tem a foto de uma análise de um MEV. Essa análise é de uma amostra de incrustação presente numa tubulação onde passa água produzida, que é água de petróleo, que é petróleo mais água do mar. Já vou passar para o MEV, para o EDS, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, vocês conseguem perceber que o sódio e o cloro, o EDS seria isso aqui, ó. A gente consegue, através do EDS, a porcentagem em massa de cada elemento presente na amostra. Então, o que isso nos diz? Vendo o EDS, ó, temos sódio e cloro na maioria, né, em abundância. E verificando também essa estrutura cristalina aqui, vocês conseguem ver que no MEV, essa estrutura está bem definidinha, né? Você consegue ver são quase cubos perfeitos. A gente consegue perceber que essa amostra se trata de uma halite, que é o nosso cloreto de sódio com a forma cristalina bem definida, assim, como cubinhos. A gente consegue também perceber, né, tanto pelo MEV quanto pelo EDS, algumas contaminações de cálcio, de magnésio, de ferro. O ferro a gente consegue até ver aqui, ó, na nossa região ICE, essa parte aqui mais escurinhazinha. E isso a gente consegue interpretar, né? O magnésio e o cálcio são elementos presentes na água. Então, como passa água produzida, né, que é água do mar, e também petróleo nessa tubulação, são elementos que a presença deles é esperado, né, nesse tipo de amostra. Já o ferro pode ter sido uma contaminação na hora de você coletar, né, na hora da raspagem, você pode ter utilizado alguma ferramenta que contaminou a amostra, né? Mas mesmo assim, são percentuais muito pequenos e eles não influenciariam no tratamento dessa halite. Então, através desse exemplo, a gente consegue ver como os dois funcionam juntos e como realmente o MEV é uma ferramenta muito importante para você ter essa estrutura cristalina, né, e essa ferramenta bem visual. Então, gente, é isso.
Muito obrigado pela presença, por assistir a aula, e qualquer dúvida estou à disposição no meu e-mail e no meu telefone pessoal.